Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e que bom que você está aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fundo do poço. O que é, na verdade, estar no fundo do poço e o que significa isso na sua vivência do dia a dia. Para iniciarmos, eu poderia dizer que uma vez uma amiga minha me perguntou: Malu, o que eu faço? Meu casamento acabou e eu estou no fundo do poço. É claro que com a pergunta dessa você não pode dizer literalmente o que você pensa de imediato e dizer que bom que você está no fundo do poço. Na verdade, essa era a minha vontade de falar. Porque estar no fundo do poço significa que é o último lugar que você tem. É o único local que você vai ter para que você impulsione e faça uma mudança. Então, quando as pessoas falam desse fundo do poço, literalmente falando, é a oportunidade, pelo menos na minha visão, que o universo te dá para que você faça um movimento diferente daquele que você fazia. Por exemplo, se você foi casado ou casada há muito tempo, 10 anos, 20, 30 anos, sabe lá quantos anos aí, e de repente seu casamento acaba, antes de eles terminar, finalizar, tiveram aí vários sinais que ele estava sendo finalizado. Algumas brigas, falta de interesse mútuo, falta de interesse físico, falta de diálogo, falta de troca, falta de compaixão. Quantas vezes, talvez, aí nesse casamento, o seu esposo ou a sua mulher estavam doentes e você simplesmente ignorou isso? Diferentemente no início do relacionamento, onde essa pessoa era tudo para você. Então, existem muitos desgastes no casamento, gente. E quando ele finaliza, é o fim realmente. É a chegada do fundo do poço para a mudança. Mas para que essa mudança aconteça, a primeira coisa que você vai ter que trabalhar dentro de você é o apego. Como eu costumo dizer nos meus vídeos, o apego é a causa da maior dor, das maiores dores que você ainda vai sentir. Porque muitas vezes há uma separação, você não tem mais nem o sentimento de amor. Mas o sentimento de apego é tão grande, que você fica grudado, ligado naquela relação, muitas vezes em sofrimento, e não consegue se desligar. Então, quando chegar esse fim do poço para você, muitas vezes você deve agradecer. Porque é o que você precisava nesse momento na sua vida para fazer a virada de chave, a mudança. Talvez quantas vezes aí você sonhou, limitado ou limitada nesse casamento, em fazer um intercâmbio, em morar em outro país ou noutra cidade, conhecer novas culturas. Talvez você tenha se casado cedo e só agora, depois de muito tempo de relação e quando houve a finalização, esse fundo do poço é que vai permitir que você veja tudo isso. Então, sim, agradeça essa oportunidade e mude o seu foco, veja de uma forma diferente. De que o universo está trazendo aí uma chance para que você faça novas escolhas. Talvez o fundo do poço para você nesse momento seja a perda de um emprego, onde você tinha uma estabilidade, onde você estava acomodado ou acomodada aí por 10, 15, 20 anos.
Como eu conheci recentemente, essa semana, um rapaz que trabalhava há quase 20 anos numa empresa que ele não aguentava mais. E ele se adoeceu, ele teve um burnout. Se é assim que pronuncia, mas o que eu quero falar para você é que ele precisou desse burnout para ele desconhecer tudo aquilo que ele poderia fazer diferente. Foi só através do burnout que ele pôde olhar para dentro e conhecer aquilo que ele não conhecia nele. A vontade de sorrir de novo, a alegria que ele tinha perdido na escravidão daquele trabalho. E ele falou para mim que preferia 1000 vezes ser Uber, que ele tinha liberdade, ganhar o mesmo valor e ter a liberdade de ser quem ele era. Então, às vezes, para você, o fundo do poço seja esse desconhecimento de si, que ocasionou aí a doença e, consequentemente, esse fundo do poço. Talvez para você que está me assistindo aqui, o fundo do poço não seja o emprego, que você realmente esteja feliz aí nele, mas o fundo do poço seja a perda de um ente querido e que você não consegue se desvincular mentalmente, a dor que dilacera você porque aquele ente querido partiu. Seja esse ente querido seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu filho, o seu cônjuge, o seu irmão, alguém tão próximo da família, um amigo, enfim. Se você for parar para pensar nisso, e se você for estudar, você vai compreender que a vida é cíclica. A todos os momentos alguém parte, mas a todos os momentos também alguém chega. Muitas vezes a misericórdia de Deus é tão grande que tem um parente que vai partir e alguém engravida na família para tirar o foco daquela dor. Quando você compreender, você que está nesse fundo do poço por causa da partida de alguém, quando você compreender que na verdade não existe morte, existe uma troca. Ou seja, você perde o seu corpo, mas a sua alma é eterna. É apenas uma troca de consciência. Quando você compreender através desse fundo do poço, onde você olhar para você e talvez ver aí nesse relacionamento ou nessa ligação tudo que você não pôde fazer ou falar ou dizer. Talvez a sua dor não seja pela perda, mas seja por aquilo que você não pode expressar. E seja qual condição que for, acredite. Aquele que partiu está em uma condição muito melhor do que o que a gente está vivenciando hoje no planeta. Mas talvez você possa chegar para mim e dizer: Malu, eu não estou no fundo do poço por causa de mortes, nem de trabalho, nem de amor. Eu estou no fundo do poço porque eu estou em depressão. Eu estou numa depressão profunda. E eu pergunto para você, por que que você está na depressão? Qual a pressão que você está fazendo sobre você? Porque a depressão nada mais é que uma pressão que você faz sobre você. Uma cobrança talvez interna. Uma cobrança talvez interna que obrigue você a se cobrar por algo que você tem que fazer, por algo que você não quer fazer.
E tudo aquilo causa uma depressão em você. Essa tristeza extrema de alma. A depressão é como se fosse o último nivelamento do ser humano. Quando ele está naquele estágio mesmo final de tamanha dor, que ele não consegue se expressar. Então, se você está no fundo do poço, vai ser nesse fundo do poço que você vai descobrir qual é o caminho que você vai querer seguir. Vai ser nesse fundo do poço onde você e milhares de pessoas despertaram a sua consciência, a consciência de quem realmente se é, qual o seu propósito de vida, o que você veio fazer aqui. Então, muitas vezes a depressão é esse chamado da alma para olhar para dentro, para que você se olhe e você se perceba divino. Talvez esse fundo do poço seja tantas outras dores, seja tantos outros sintomas que você está vivenciando ou vai vivenciar de alguma forma, mas que na verdade, seja qual o motivo que você esteja passando, seja qual o motivo que você esteja vivenciando, acredite no que eu estou lhe dizendo. Toda essa dor que lhe coloca nessa condição de fundo de poço é o único lugar onde você vai estar para que você olhe para você, para que você observe quem é você, para que você veja onde está você, o que você já conquistou, o que você já percebeu, o que você já vivenciou, o que você já se experienciou e o que a sua alma quer experienciar. Não importa o que você passou, não importa o que você está passando, é nesse lugar que você vai se encontrar. É o último estágio. Daí não tem mais fundo, é quando onde você vai impulsionar. É como se você tivesse caído aí numa grande cacimba, onde o fundo do poço, onde você vai se impulsionar para chegar no topo. E esse topo pode ser de uma forma bem simples, uma virada de chave de consciência, onde você pode perceber que você não tem que aguentar aquela pessoa que abusa fisicamente ou emocionalmente de você. Uma virada de chave onde você percebe que o sentimento que você chamava de amor talvez seja apego. Uma virada de chave, talvez, que você compreenda que você não tem que salvar o mundo e que a única pessoa que você tem que salvar é a você mesmo ou a você mesma. Ou talvez aquela virada de chave onde você compreenda que o simples é o que vai fazer você se sentir melhor e mais feliz. Porque muitas vezes estamos atrás desse ter de forma verossímil e quando o obtemos nos sentimos vazio. E às vezes estar na simplicidade faz você ter muito mais felicidade. Porque o ter vai te trazer muitas coisas maravilhosas. E ele veio com essa missão. Mas quando você se atém a esse ter, se apega a esse ter como forma desesperada de obter, você se distancia da sua essência. Talvez nessa virada de chave é que você compreenda o quão grande você é, o quão divino se experiencia através de você, em cada olhar, em cada gesto de amor, em cada encanto, em cada fraternidade.
E é nesse momento que eu vou deixar essa reflexão para você. Para você que está no fundo do poço e que muitas vezes não sabe o que fazer. Sabe qual a dica que eu posso deixar? Apenas se deixe fluir. Esqueça todo momento que você está passando, apenas mergulhe dentro de você e se observe. Observe os cantos dos pássaros, observe os pensamentos que fluem, observem as nuvens dos céus, que simplesmente passam. E talvez nesse mergulhar de não preocupação, nessa meditação, é que você vai compreender toda essa grandeza nessa simplicidade de ser. Eu desejo para você muita paz, eu desejo para você muita luz. Até o próximo vídeo.